Irmãos, hoje nós vamos falar de Pedro e João voltando da prisão. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar. Por isso que na nossa primeira tela, lá em cima, está lá, na nossa primeira tela, transformadores compartilham tristezas e alegrias. É o que os dois vão fazer. Os dois vão compartilhar. A nossa lição hoje tem a ver com compartilhar, ou seja, esse momento de comunhão. E às vezes esse momento de comunhão é feito em lágrimas, às vezes o momento de comunhão é feito em estudo, às vezes o momento de comunhão é você repartir experiência. E o que eles vão fazer aqui é um monte de coisa. Eles vão compartilhar o que aconteceu, a leitura da palavra, compreensão da palavra, oração. Então eles vão compartilhar, Capítulo 4, versículo 23, vamos ler do versículo 23 até o versículo 31, vamos lá. Soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, porque os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e maravilhas pelo teu nome, o santo nome de Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. É ou não é um texto maravilhoso das Escrituras, para a gente aprender o que o Espírito Santo tem para nos ensinar. Então vamos aí para a terceira tela, Eles foram para os seus, Veja só, assim que houve a ordem de calar a boca, vocês não falem, vocês não ensinem mais no nome de Jesus. Então tem um cartaz aqui para mim: arrume o cabelo, tá assim? Tá feia a coisa aí? Deixa eu ver, melhorou? Ou piorou? Tá aí, agora tem uma plaquinha ali para mim: arrume o cabelo, Vai pegar moda, fala mais baixo, desentorta a orelha, tal. Obrigado, minha filha, Deus te abençoe, Tá aí, tem gente que quer o bem da gente. Eita, Tá bom. Então, veja essa frase aqui, meus irmãos: e eles foram para os seus. Eu quero lembrar, eles passaram por uma prova de fogo. Eles foram presos pelos mesmos que prenderam e mataram Jesus. Então eles passaram medo. Vocês acham que eles não passaram medo? Agora, para onde as pessoas ameaçadas costumam ir? Por isso que a gente tem que aprender com a igreja primitiva. Eles foram lá, prenderam os dois, ameaçaram, não bateram ainda, mas vão bater. Daqui a pouco a gente vai ver que até apanhar, eles apanharam. Eles vão até matar, no capítulo 12. Agora, repare que eles, ameaçados, poderiam um olhar para a cara do outro e dizer assim: rapaz, nós escapamos por pouco, vamos voltar para casa, vamos deitar um pouco, descansar, porque passamos a noite inteira presos, fomos julgados. Quer saber?
esse negócio de transformar o mundo pelo Evangelho já deu. O que tinha que acontecer, já aconteceu. Vamos embora para casa. Poderia, porque muitas pessoas fazem isso. Quando vem a tribulação, quando vem a angústia, naquela parábola do semeador, o que acontece? Logo desistem. Então não é uma coisa que não acontece, é uma coisa que acontece. Eu pensava que ser crente era mais fácil, né? O que é fácil para você? Então aqui, eles poderiam olhar e dizer, bom, nós já fizemos a nossa parte, inclusive Pedro, com a tua mensagem, comigo aqui do teu lado, ajudando você a pregar, nós temos 5.000 coroas no céu, não é verdade? 5.000 pessoas já se converteram. Olha, tem muito pastor que não vai ganhar 10 almas nessa vida, então, para nós, nota 10 para nós, 10 ou é 1.000, para nós é 1.000, vamos embora para casa, vamos dormir, que já deu. Eles poderiam agir desta forma, tá? Eles poderiam fazer diferente, prenderam eles, então nós vamos voltar lá onde nós estávamos, vamos lá no meio da multidão, vamos fazer um levante. Estão querendo medir força com a gente? Então agora nós vamos se revoltar, né? Nós vamos lá para a rua, nós vamos colocar o povo contra as autoridades, nós vamos fazer uma baderna lá, vamos virar lata de lixo, nós vamos quebrar as coisas, jogar pedra, não tinha vidro naquele tempo direito, né? Então nós vamos quebrar tudo quanto é vaso de barro que tiver aí. Eles poderiam, porque muitos fazem isso, em nome de Deus, em nome da fé, poderiam fazer isso aí. Eles poderiam pior, né? E buscar o apoio do Herodes, de Pilatos, porque esses políticos, eles gostam de ficar do lado mais forte. Sabendo que Pedro e João eram populares, o que eles podiam fazer? Assim, olha, aqui nós queremos fazer um acordo político com vocês, né? Estamos sendo perseguidos, duramente perseguidos, e quem está nos perseguindo é Anás, Caifás, precisamos de um respaldo humano. Não, mas não é isso que eles fizeram. Vamos voltar para o versículo 23, eles foram para os seus. O que isso significa? Eles voltaram da onde saíram, eles foram para a igreja. Uma vez perseguidos, eles foram para onde? Para a igreja. A igreja é um refúgio em dias difíceis. É isso que nós temos que crer em Cristo. Para que serve a igreja? Para que Jesus criou a igreja? A igreja é o melhor lugar para você estar no mundo quando as coisas não estão bem. Não vai ter um lugar melhor. É o abrigo. Sabe por que é o abrigo? Porque a Bíblia chama a igreja de a casa de Deus. Então está difícil? Vai na casa de Deus. Quantas pessoas, quando estão tristes, quando estão assim, precisando de alguma coisa, abandonada neste mundo, às vezes ele procura a casa do pai, a casa da mãe, a casa do irmão. Por quê? Porque encontra um abrigo lá. Agora, a igreja é a casa do nosso Pai Celestial, aqui é a casa de Deus. Então, irmãos, quando as coisas não estão bem, aqui é o melhor lugar para estar. Aqui você tem a família de Deus. A família de Deus está aqui. Seus irmãos estão aqui. Então, é um lugar que você pode se ajuntar e ter esse momento. Aliás, é uma casa de apoio, porque a Bíblia também chama a igreja de esteio, coluna da verdade, ou seja, é um lugar seguro para você estar. E aí, irmãos, para nós, os crentes, é um refúgio, onde você pode se sentir amado, protegido, né? Eu lembro vocês que Pedro, aqui, ele volta para a igreja no capítulo 4, mas no capítulo 12, quando o Tiago, tem a cabeça cortada, e ele continua preso, ele seria o próximo a perder a cabeça, a igreja ora por ele, e quando aquele anjo abre a cela, ele poderia cair no mundo, sumir, mas ele vai para onde? Ele vai para a igreja, ele vai lá naquela casa onde os irmãos estão orando, onde a igreja está reunida. Por quê? Porque ele sabe que é o melhor lugar para estar. A igreja é esse lugar, é o lugar de refúgio, é o lugar de apoio, onde você pode ficar próximo a Jesus Cristo. O livro de Apocalipse tem acontecimentos lá que são assim, estranhos para nós muitas vezes.
acontecimentos de finais de tempos, como está escrito lá, sabe? O mundo se acabando para se aparecer o novo céu e a nova terra. Mas antes de qualquer coisa, antes de falar da besta, de falar do dragão, de falar da serpente, de falar de diabo, de toda aquela destruição que vai acontecer, do mundo pegando fogo, antes de falar de qualquer coisa, no capítulo 1, você vê Jesus andando no meio das igrejas. Está lá, andando e segurando os pastores pela mão, é a primeira figura que você tem nas Escrituras, lá no livro de Apocalipse, Jesus andando, como se ele estivesse andando aqui no meio de nós. E é assim que nós devemos ver a presença de Cristo. Irmãos, a igreja é o melhor lugar para estar, ele está aqui, ele está andando no nosso meio. Se não fosse assim, não estaria escrito lá no livro de Apocalipse. Antes de falar qualquer coisa para o mundo, ele fala para a igreja dele. Antes de falar de todos os finais, ele levanta e fala, eu vou falar com as minhas 7 igrejas, né? Então ele tem uma carta para cada igreja, entrega essa carta para o pastor de cada igreja. Está vendo só que lugar importante para você estar, que lugar importante para você ficar? E aí é o que eles vão fazer, eles voltam para quê? Para compartilhar. Vão compartilhar suas experiências. Versículo 23, vamos lá? Soltos eles foram para os seus. E fazer o quê? Continue. E contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Contaram tudo. Tudo o quê? Fomos presos. Por que fomos presos? Porque pregamos o Evangelho. Porque as pessoas se converteram, glorificaram a Deus, contaram coisas boas. E aí nos prenderam, jogaram nós naquela cela fria lá, tivemos que responder um monte de perguntas. E aí que eles ameaçaram a mim, o João, o Pedro falando, ou o João falando, me ameaçaram a mim, o Pedro. É isso que aconteceu. Então eles compartilharam problemas com a igreja, né? Então, irmãos, poder compartilhar, ir para aquele lugar e compartilhar, por isso o conselho aqui, compartilhe com a sua igreja. Nós temos vergonha, muitas vezes, de falar dos nossos problemas, isso é fato, nós temos um medo, um receio, e não é para menos, porque tem muitas pessoas que vão ouvir os seus problemas e vão sair contando para todo mundo. Então a melhor coisa que você pode fazer é ter um irmão de confiança na casa de Deus, uma pessoa que você pode falar realmente tudo o que está dentro do seu coração. E quando você tiver um problema, faça com que a igreja saiba desse problema. Orem por mim, meus irmãos, eu estou doente com tal enfermidade. Olha, eu quero que vocês orem pelo meu filho, olha, eu quero que vocês orem pela minha filha. Isso é compartilhar, a gente não pode ter medo. Esse medo é que dá vantagem para Satanás. Realmente Satanás ele trabalha no nosso medo, colocando o Adão atrás das folhas, não o Adão perto de Deus. O medo faz isso. Então a gente tem que sair de trás daquelas árvores, poder compartilhar alegria, tribulação, fraqueza, dificuldade, tudo. E aí, o exemplo não é meu, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está no momento de glória, ele leva a igreja, compartilhe comigo essa transfiguração. Então ele compartilhou aquele momento alegre com Pedro, com Tiago, com João, mas quando ele estava sofrendo muito na noite anterior da sua prisão, quer dizer, na noite da sua prisão, quando ele seria preso, depois condenado e crucificado, ele também compartilha com a igreja. Ele chama a igreja e diz, ficai comigo um pouco, orai comigo, porque eu estou muito angustiado, o meu coração está muito triste. Então Jesus, ele compartilhou alegria e ele compartilhou tristeza com a igreja, com a sua igreja. Então aqui, irmãos, eles vão compartilhar a experiência, agora no versículo 24, eles vão compartilhar o louvor, a adoração. O versículo 24 até o versículo 28
é um momento em que eles estão compartilhando o louvor. Juntos eles vão adorar a Deus, olhando para a Bíblia. Sabe quando você chega aqui e sobe algumas pessoas para cantar, e eles cantam hinos que falam do amor de Deus, da salvação de Cristo. Sabe aquele momento de louvor, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Esse momento é o momento que eles estão vivendo aqui no versículo 24. A gente acha que aquele momento de cantar é um momento, sabe, é um quebra-gelo. Não existe isso na igreja. Não tem quebra-gelo na igreja. É um momento de adoração. Quando eles ouviram o que Deus fez, quando eles ouviram que 2.000 pessoas foram salvas, eles levantaram a voz deles para os céus. Vamos cantar, vamos dar glória a Deus. Esse é o momento de glorificar. Versículo 24, ouvindo eles isto, unânimes, juntos, eles levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu fizeste o céu, Tu fizeste a terra, Tu fizeste o mar, Tu fizeste tudo que existe. O Senhor falou pela boca de Davi, o Teu servo, porque bramaram as gentes, porque os povos pensaram coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os príncipes se ajuntam contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí, irmãos, eles estão louvando, eles estão adorando, eles estão reconhecendo a soberania de Deus, a providência de Deus. Sabe, o melhor ânimo que você pode receber é quando você se ajunta com pessoas que te aproximam de Deus. O melhor ânimo que você pode receber é quando você triste, desconsolado, sofrendo por uma enfermidade ou alguma coisa, você chega na casa de Deus e você ainda tem voz para poder cantar as maravilhas de Deus. Juntos, ouvir um salmo junto. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão reconhecendo que Deus é poderoso, que Deus, Ele é dono de tudo, Ele é dono da terra, do céu, do mar, de tudo. Ele está dizendo aqui no versículo 24, o Senhor é soberano, a sua providência é soberana. E ainda mais, meus irmãos, há uma pergunta a ser feita, é essa aqui, olha, você crê que Deus está no controle? Porque eles estão dizendo isso aqui, no versículo 24, no versículo 25, no versículo 26, 27, 28, eles estão falando: Deus, o Senhor controla tudo porque o Senhor é o dono de tudo. Bem, quem é dono pode controlar. Tudo é tudo, né? Você crê, mas o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo significa coisas boas. Ah, Deus está no controle. Amém. Tá, você foi promovido, parabéns, bate palma para você, né? Deus foi favorável. Ah, eu bati o carro, e aí? Deus não está no controle? Deus não continua sendo Deus? Nós não estamos vivendo no meio de uma pandemia? Estamos. É claro que nós estamos. E das bravas. E não é só aqui em Marília, em São Paulo também. Ah, nos Estados Unidos também. Ah, no mundo inteiro também. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da morte? É Deus. Por que Deus foi mandar esse negócio da tal da pandemia? É a peneira de Deus. Hoje à noite nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, através da história de Esther. Nós vamos estudar um pouquinho mais. Mas aqui eles estão dizendo: Tu és soberano. Tudo significa que Ele está no controle dessa pandemia. E aí, a igreja cita em oração o exemplo de Jesus. Sabe, quando eles estão sofrendo, eles lembram que Jesus sofreu. Quando eles são presos, eles lembram que Jesus foi preso. E lembram mais, eles estão vivos, mas Jesus morreu. Aonde está escrito isso? Está escrito aqui, no versículo 25. Todo mundo está bramando. Versículo 26. Os reis da terra estão se ajuntando contra Jesus. Versículo 27.
Sim, contra Jesus se levantou Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel, ou seja, todo mundo está contra Jesus. Todo mundo contra Jesus. E aí? Bom, e aí é o seguinte, né? O que todo mundo fez contra Jesus? Versículo 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho anteriormente havia determinado que tinha que acontecer. Sabe a prisão de Jesus? Sabe aquelas bofetadas que ele levou? Sabe aquelas cusparadas que deram sobre ele? Sabe aqueles pregos? E olha, o irmão Luiz, lá do Morumbi, né, ele me deu 2 pregos, aqueles pregos os mesmos pregos que, né, parecido, os irmãos daqueles que foi pregado lá Jesus na cruz, né, os pregão assim, vocês precisam de ver. Agora, sabe por que teve aqueles pregos? Sabe por que aquela cruz? Sabe por quê? Está escrito no versículo 28, para fazer tudo o que a tua mão e o que o teu conselho anteriormente havia predeterminado, ou seja, para fazer o que o Senhor disse, para fazer o que o Senhor quis. Então, meus irmãos, eles reconhecem que Deus está no controle, e quando nós sentimos que Deus está no controle, aí eu tenho paz, a pessoa sente paz. Aí você pode estar na montanha, pode estar tendo uma guerra, e o teu país está sendo humilhado. Aí você pode olhar e dizer assim, ei rapaz, você não pode xingar a nação de Israel desse jeito não, né? Esse soldadinho aí que você está xingando aí, isso aí é o exército de Deus vivo, tudo tremendo, batendo as pernas. Mas o Davi, ele reconhece Deus, ele reconhece o controle de Deus. Quando Davi erra, ele sai de Jerusalém, ele é apedrejado, e quando ele é apedrejado, merecidamente, um dos amigos de Davi fala, não, vou cortar a cabeça de quem jogou a pedra. Ele olhou e disse, o quê que você vai fazer? Não, perto de mim você não vai fazer isso, está pensando que você é o quê? Deus que mandou ele jogar essa pedra. Será que nós somos capazes de reconhecer que Deus está no controle de tudo, até numa pessoa que nos apedreja? Pois assim era Davi. Mata ele, a mesma pessoa aí, esse camarada era bravo, Abissai, né? Mata o Saul, ele disse, não, eu não posso fazer isso não, ele foi ungido por Deus para ser rei, ai daquele que se levantar contra o ungido do Senhor, eu não posso fazer uma coisa dessa. Aí veio uma fome terrível na terra, o rei olhou e disse, Deus está no controle dessa peste, dessa fome, eu preciso conversar com ele para saber o que está acontecendo. Então isso é reconhecer que Deus, ele está no controle. Olha, irmãos, eles foram presos, eles saem da prisão, e a primeira coisa que eles fazem, quando eles estão compartilhando, é um dizer para o outro, Deus está no controle. Então se aconteceu uma coisa muito esquisita, terrível, né? Uma coisa má, aquela coisa, sabe, que você não queria que acontecesse na sua vida, Deus está no controle. E quando a gente pensa assim, sabe por que dá paz? Você tem que ter o mesmo pensamento do Davi, menos que isso é incredulidade positiva. O camarada jogando pedra nele, ele olhou e falou assim, olha, é o seguinte, Deus vai transformar essas pedras num momento de glória para ele. E foi o que aconteceu. Então, aqui a igreja, ela está reunida para compartilhar um momento difícil, mas olhando para Jesus e dizendo, olha, Deus está no controle dessa perseguição. Bom, sabendo disso, começaram a orar, né? Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. É bom ter com quem orar, compartilhar experiências,
compartilharam o louvor, agora eles vão orar juntos. O que é isso? É compartilhar um momento de oração. Versículo 29, a oração: ó Senhor, olha para as suas ameaças. Eles vão fazer duas, talvez três coisas aqui. Aqui duas coisas seriam: eles vão entregar tudo nas mãos de Deus. Não estão fazendo isso no versículo 29? Senhor, olha para as suas ameaças. Eles não estão falando, maldiçoa eles, Deus, maldiçoa eles, para que morra mesmo, né? Mata o Anás, Senhor, mata o Caifás, mata os filhos dele, aí o João com o Herculano, mata, Senhor, né? Não. Eles estão falando, Senhor, olha para as ameaças deles. Nós estamos entregando o Anás e o Caifás na tua mão. O Senhor cuida deles, nós não podemos cuidar, mas o Senhor pode. Então, primeiro eles entregaram tudo nas suas mãos. Lembra do rei Ezequias? Aquele exército enorme babilônico subindo contra ele, era o assírio, e aí ele não tem o que fazer, vai morrer mesmo, né? Então ele vai lá no profeta Isaías, ele conversa com o profeta Isaías, ele vai lá na presença de Deus, ele vai no altar de Deus, pega a carta de desaforo que mandaram para ele e coloca no altar. Fala, meu Deus, está aqui, ó, né? Estão te xingando aí, estão falando que o nosso Deus é fraco, estão falando que vão entrar aqui, e estão falando que vão me matar, né? Mas eu quero entregar o reino, a minha vida, eu confio na tua glória. Ele não podia fazer nada, então ele colocou na mão de Deus. Olha, aconteceu um negócio lá durante a noite, aquele exército foi todo embora. Chegando lá na terra dele, aquele rei morreu, foi assassinado. Queria matar o Ezequias e acabou morto. Então, meus queridos irmãos, o que eles vão fazer em oração? Primeiro, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregaram na mão do Senhor. Segundo, eles pedem coragem. Aqui é pedir ousadia, versículo 29, concede ousadia, nós não queremos parar de pregar, dá coragem para o seu povo. E eu coloco uma terceira questão aqui, é que eles entendem que enquanto Deus está cuidando do problema, e eles estão pregando, Deus vai agir. No versículo 30, enquanto o Senhor estende a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo santo nome do Senhor Jesus. Então, Senhor, cuida deles, nos dá coragem e opere maravilhas. Continue a operar, continue a agir. Meus irmãos, Deus não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar agindo. Ele vai continuar fazendo milagres porque Ele é um Deus de milagres. Ele vai continuar salvando porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que cura, salva e santifica. Então, eles entendem isso, entrega tudo isso em oração. Agora, quantas vezes nós fazemos isso em oração? De entregar um problema na mão de Deus, de pedir para Deus nos encorajar. Quantas vezes? Bem, isso aqui é jargão, né? Jargão, não sei nem se deve... Aqui, pode pular um, né? O problema é grande, Deus é maior. Deus é maior que o seu problema, isso é jargão. Tá? Mas aqui é verdade, não é um jargão mentiroso. Tá? Todo mundo usa. Então Pedro, ele nos dá um conselho, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Ali está no tempo presente, ele tem cuidado de você. Ele cuidou ontem, ele cuida hoje, ele vai cuidar amanhã. Ele tem cuidado. Deus tem cuidado de vós. Deus tem prazer nessa oração de entrega, sabe? De orar e falar assim, Senhor, tem perigos, tem obstáculos, eu não tenho capacidade. Então, Deus tem prazer nesse tipo de oração. E Deus tem prazer na oração que pede capacitação. Senhor, nos dá coragem, nos dá ousadia para continuar pregando a palavra de Deus. Agora nós estamos terminando, mas como é que nós não vamos notar o versículo 31 e ver uma coisa tão diferente acontecendo na igreja primitiva? Versículo 31, e tendo eles orado,
A oração já acabou. E quando eles oram, a terra treme. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A oração dentro da vontade de Deus faz o chão tremer. Não, pastor, talvez isso nunca vai acontecer na nossa igreja. Pode ser. Mas pode ser que aconteça. Pode ser que se não treme a terra, treme o nosso coração. Pode ser que se não treme a terra, treme o coração de Anás e de Caifás. Irmãos, Deus é o mesmo Deus. Essa igreja acabou de orar, o chão tremeu. O que eles fizeram de espetacular? Que oração é essa aí? É uma oração de entrega. Entrega. E talvez por isso que o chão não treme. Talvez por isso que o coração do Anás não treme. Talvez por isso que o nosso coração não treme, porque não tem entrega. É sempre da boca para fora. É Deus poderoso da boca para fora, não do coração para dentro. Porque mais importante que uma terra tremer é um coração ficar estremecido diante de Deus. Então, tudo que eles pediram está dentro da vontade de Deus. Olha que João, ele nos ensina, né? Que esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando você pede uma coisa que é dentro da vontade de Deus, ele te ouve. Ele está te ouvindo. Deus, ele respondeu essa oração assim, de forma poderosa, chão tremendo. E diz mais, diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele começa a suar muito. Resposta errada. O que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele vira piroleta na frente da igreja. Resposta errada. O que faz uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ele dá pulo, começa a falar umas coisas que ninguém entende. Resposta errada. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Versículo 31. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, queira Deus sacudir a nossa igreja. Queira Deus sacudir a nossa igreja, começando a sacudir o nosso coração. Mas repare que tudo começou quando eles compartilharam com a igreja experiências. Meus irmãos, é muito importante na nossa vida espiritual, compartilhar.